quando nós estamos na casa do Senhor, nós ficamos muito, mas muito mais bonitos ainda, tá? Sei que você é linda, você é lindo, mas quando está aqui dentro, olha, o teu brilho resplandece, sabia? Então, um conselho que eu vou te dar aqui, não saia da presença de Deus. O que faz você ficar bonito é a presença de Deus, tá? Sem a presença deu ruim para você, amém? Então, permaneça na presença do Senhor. Bom, vamos lá, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está no segundo livro dos reis de Israel, 2 Reis, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1 aí. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Está aqui também, pode acompanhar por aqui. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Diga assim, peça muitas. A gente podia dizer, mas peça com força. Muitas vasilhas, peça muitas vasilhas. E depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha, por favor. Mais uma só. Mas ele respondeu: já acabaram. E então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo. Ela disse tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga, a unção de Deus vai ser derramada de uma tal maneira que eu vou ficar cheio e ainda vai ter para sobrar, para espalhar para todos aqueles que estiverem perto de mim. Então receba a unção de Deus sobre a tua vida aí, sobre o teu vizinho, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Será que você pode orar comigo? Senhor amado, Pai querido, Pai, nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, a ministração desta palavra. Que o teu Espírito Santo, que tem liberdade para atuar em nosso meio, atuar dentro de nós, que seja, ó Deus, uma realidade nessa noite. Que o teu Espírito tome esse ambiente aqui nas tuas mãos. Toma conta desse ambiente, toma conta de cada coração que aqui está. E que os nossos corações nessa noite, eles estejam totalmente quebrantados, para ouvir a tua voz, receber a tua palavra, e sair daqui cheio da tua presença, pois foi isso que nós viemos buscar, a tua presença, que saiamos daqui hoje, ó Pai, renovados, pelo poder do Espírito Santo, que está disponível a todos aqueles que buscam. É o que eu oro, te agradeço, te bendigo por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quando o Wilson hoje, o pastor Wilson me perguntou: pastor Derbal, qual é o título da mensagem que o senhor vai pregar para eu colocar no telão? Aí eu falei para ele: vivendo o sobrenatural. Mas eu não tinha ainda nada de título da mensagem para falar para ele. Eu esperei uns 10 minutos e falei: tá, vivendo o sobrenatural. Mas eu tinha pensado olhando para esse texto, se eu fosse colocar um outro título, eu pensei muito profundamente a respeito de
venha vazio para sair cheio. Mas vamos lá, vivendo o sobrenatural. Quando nós falamos a respeito de azeite, quando nós lemos na Bíblia alguma passagem falando de azeite, o que vem à nossa mente é óleo de unção, a ação do Espírito Santo, poder de Deus, é o que vem à nossa mente, porque é isso que representa o azeite. A ação do Espírito Santo, poder de Deus manifesta. E se você, observando, lendo essa mensagem, você vai ver que Deus, Ele está o tempo todo disposto a derramar do teu azeite sobre um vaso que esteja precisando desse azeite e querendo esse azeite. Você vai ver que Deus, Ele está disposto a encher a nossa vida, a realizar o sobrenatural. E você vendo o texto que nós lemos, você vai observar uma mulher que está totalmente perdida, uma pessoa que está totalmente com a confusão na mente, onde ela não tinha mais para onde correr, não tinha mais solução para a sua vida. As coisas apertaram de uma tal maneira para essa viúva que parecia que ali já era o fim. E ela toma uma atitude correta. Ela vai buscar aquilo que ela precisa em alguém que tem realmente aquilo que ela precisa. Ela vai buscar aquilo que ela precisava em um homem de Deus, que sabia que Deus ouvia a voz daquele homem e poderia fazer aquilo que ele estava ali invocando a Deus para fazer. Deus, Ele está disposto a encher um vaso que está vazio do seu azeite, da tua unção. Deus está disposto a realizar o sobrenatural na vida daqueles que buscam, até porque o Espírito Santo, Ele é ilimitado, Ele está disponível e não tem limite, gente. Quanto mais nós temos sede, mais água de Deus tem para jorrar sobre a nossa vida. Quanto mais nós queremos da unção de Deus, mais Deus, o Espírito Santo, tem para nos encher dessa unção. E essa mulher, de toda a confusão que ela estava vivendo, onde estava com dívida, já era viúva, o marido tinha morrido, ela estava perdida, alguém lá querendo pegar os seus filhos como escravos, porque ela não tinha dinheiro para pagar, e ela fica desesperada. Mas só que em todo esse desespero dessa mulher, ela tomou algumas atitudes corretas para que o azeite de Deus viesse sobre as suas vasilhas e ela vivesse realmente o sobrenatural. E é isso que eu vim falar com você aqui nessa noite. Eu quero ler o texto passo a passo e falar com você como que essa mulher fez. E eu, em nome de Jesus, todos os dias da minha vida, eu quero tomar essas mesmas atitudes e viver o que essa mulher viveu. A primeira atitude dessa mulher está lá no versículo 1. Na parte A do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Nós aprendemos com essa mulher que mesmo ela, passando momentos difíceis, momentos de angústias, de dores, sofrimentos, desespero, essa mulher não se isolou. Ela não foi para um canto lamentar as suas dores e os seus sofrimentos. Ela vai buscar aquilo que ela precisava em um homem de Deus, pediu ajuda a uma pessoa de fé. Ela buscou ajuda à pessoa certa, a um homem de Deus. Ela não saiu expondo as suas dificuldades nas redes sociais, até porque isso não ajudaria em nada, gente. Buscar ajuda nas redes sociais, ou expor as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, angústias, insatisfações nas redes sociais, não vai nos ajudar a resolver o problema. O que pode e vai nos ajudar a resolver o problema que nós enfrentamos e viver o sobrenatural de Deus, é nós buscarmos ajudas a pessoas certas, a pessoas de fé.
Nós temos aqui na igreja líderes abençoados, obreiros abençoados, supervisores abençoados, pastores abençoados, homens e mulheres de Deus. Busque ajuda a esses homens e mulheres de Deus. Essa mulher não se isolou, ela vai lá e busca ajuda. Você imagina que se essa mulher, ela, no momento desse desespero todo, se ela vai buscar ajuda a uma pessoa que não tinha fé, eu fiquei pensando, o máximo que essa pessoa iria falar para essa mulher era, então calma um pouquinho, vamos fazer uma vaquinha online. Talvez você não resolveu o seu problema e ainda não viveu o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, talvez porque você ainda não foi buscar ajuda a pessoas certas e pessoas de fé. E essa mulher, ela não para por aí. Ela não se isola, pede ajuda a pessoas que tivessem fé, e ela não entregou os pontos diante do problema. Ela não se entregou. O problema era grande. A dor era terrível. O marido havia morrido. Estava viúva, como se não bastasse, estava com dívida. E ainda, todos os dias, o credor na porta dela batendo. Se fosse hoje, estava mandando mensagem toda hora. Mas está lá na porta, batendo. Não, eu quero levar os seus filhos. Não tem dinheiro, vou levar os seus filhos. Não, amanhã eu vou voltar aqui. Se não tiver dinheiro, vou levar os seus filhos. Vou levar os seus filhos. Talvez o inimigo esteja falando assim com você nesses últimos dias. Não tem jeito, você vai ter que perder alguma coisa para mim. Não tem jeito, eu vou voltar amanhã. Eu não desisti de destruir a sua vida. Mas ela não se entregou diante dos problemas. Ela não entregou os pontos. Não se entregue. Não entregue aquilo que Deus te deu, porque os problemas, eles sugam as nossas forças, sim. Roubam as nossas energias, sim. Parece que nós não vamos suportar. Às vezes nós acordamos e aquele dia parece que nada deu certo. Você finaliza o dia e o desespero continua. Tem dia que você está com um problema, você vai dormir, você pensa que vai acordar bem, no outro dia você tem 2 problemas. E a luta não para, o desespero não para. Tem momento que vem uma avalanche de problema, vem tudo ao mesmo tempo. Mas um segredo, que essa mulher, ela não entregou os pontos. No versículo 1, na parte B, ela disse, o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar os meus filhos como escravo. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não entregue os pontos. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos teus negócios. Não abra mão do teu ministério. Não abra mão de servir a Deus. Não abra mão, não entregue os pontos. Eu vim aqui para te dizer, não entregue os pontos. Não desista do teu chamado. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta hoje. Eu não sei se é na área familiar, não sei se é na área da saúde, eu não sei se é no ministério, ou se é na tua vida espiritual, não sei se é problema com os filhos, eu não sei qual é o teu problema, mas eu vim aqui para te dizer, não entregue os pontos, que Deus uma hora se levanta e te honra, o sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida, não entregue. Josué estava passando uma maior luta, gente. Tinha recebido a direção de Deus, atravessa o Jordão, vai lá e entra na terra, mas quando ele atravessa, ele encontra um problema, a cidade de Jericó. Deus foi lá e deu algumas orientações para ele passar e continuar a sua caminhada de sobrenatural que ele viveu. Ele se deparou com a muralha. Se Josué tivesse entregado os pontos por causa daquela muralha, nós não teríamos
A história dele sendo contada na Bíblia para servir de testemunho para nós prosseguirmos. Josué enfrentou uma muralha, mas ele não parou diante das muralhas, porque a promessa de Deus sobre a sua vida era muito maior do que todas as muralhas. Ah, querido, a promessa de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família é muito maior do que as muralhas que se levantam contra você. Os desertos que você atravessa, eles não vão apagar a promessa de Deus que fez para você. Você vai entrar em Canaã em nome de Jesus. A promessa que ele faz, ele cumpre. Não entregue diante dos problemas. Espere só mais um pouquinho, que Deus vai te honrar. Tem uma muralha à sua frente, mas uma hora essa muralha vai cair e ela vai servir de trampolim para você ser jogado lá onde Deus projetou para você ir. Então não entregue os pontos. Essa mulher não entregou os pontos. Ela foi lá e falou com o homem de Deus: não, eu não vou entregar. Mas essa mulher, ela não vai de nariz empinado ao homem de Deus. Essa mulher, ela recebeu e viveu o sobrenatural, porque ela permaneceu em posição de humildade. No versículo 2, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Não tem vírgula entre o além e o nada. Ela não murmurou. Ela poderia ter dito e parado no nada. A tua serva não tem nada. O que é um botija de azeite para quem está devendo muito, está prestes a perder os seus filhos para o inimigo? Mas ela disse: a tua serva não tem nada além. Ela quis dizer: tem alguma coisa que sim. Nada além de uma botija, de uma vasilha de azeite. Ela fala em humildade. Ela responde. Ela poderia ter dito para o profeta, falou: olha só, o meu marido servia ao Senhor, o meu marido temia ao Senhor, agora está vendo o que está acontecendo comigo? Está vendo? E você ainda vai me perguntar se eu tenho alguma coisa em casa? Ah, vai criar vergonha na cara. Ela não fala isso. Ela vai lá em humildade. A tua serva não tem nada além de que uma vasilhazinha de azeite. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. O servo era o marido dela. Ela era apenas uma viúva. Ela poderia ter chegado diante do profeta questionando, murmurando, reclamando da situação, falando um montão de coisa para ele. Mas ela chega expondo simplesmente a dor e a angústia que ela estava vivendo e dizendo: olha, eu preciso tanto de ajuda. A tua serva não tem nada em casa, além de um pouquinho, uma vasilha lá com azeite. Alguém que chega dizendo: eu preciso, por favor, me ajude. Eu tenho pouca coisa. É por isso que eu vim aqui pedir ajuda. Eu não vim aqui ensinar você a ajudar alguém. Ela dizendo para o profeta. Ela falou: eu preciso de ajuda, eu vim aqui por isso, humilde. Só reconhece que precisa de ajuda quem é humilde. E quem é humilde chega por baixo. Tem gente que não está na condição de exigir nada e exige. Tem
gente que não está em condições de exigir nada de ninguém e chega perto com o nariz empinado. Será que eu posso falar aqui? Eu vou falar. Tem gente que sai da igreja porque quis sair, quando volta para a igreja quer que todo mundo pega no colo. Quero a posição que era minha. Ninguém tomou sua posição, você que entregou. Volta humilde, faça o caminho de volta, vai lá, começa a fazer tudo de novo. Começa a servir novamente, como você servia lá no início da sua caminhada. Por que quer chegar lá na posição onde estava? Humilde. Nós aprendemos com o nosso maior líder de todos os tempos, nunca mais haverá um líder como ele, Jesus. Jesus era humilde, Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos, aqueles pés sujos. Ele falou, não, eu vou fazer isso porque eu quero deixar de exemplo para vocês. Seja humilde, aquele que quer ser grande tem que servir. A nossa grandeza não é quando nós estamos lá em cima, nós mostramos a grandeza que somos servos e homens e mulheres de Deus, quando nós decidimos imitar o nosso mestre, Jesus, servindo lá embaixo. Porque Deus é amor. Agora eu já prego, agora eu não vou varrer mais o pátio, não. Sabe de nada. Nós não estamos em condições de exigir nada. Então a gente precisa baixar nossa bolinha, descer do nosso salto, sair da posição que nós achamos que conseguimos conquistar, começar de baixo. Essa mulher foi, poxa vida, não tenho nada, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Quarta orientação que nós aprendemos aqui nesse texto. Ela obedece com fé. Para ela viver o sobrenatural, ela precisou de obedecer com fé. Tem gente que obedece, mas tudo bem, eu vou fazer por obediência, mas não tem fé nenhuma. E essa mulher obedeceu com fé. Versículo 3 e versículo 4 diz, e então disse Eliseu, vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Eliseu disse, peça muitas. Depois, entra lá. Derrama daquele pouco de azeite que você tem nessas muitas vasilhas. Ela poderia ter falado assim, não, eu vou obedecer, eu vou lá pegar vasilhas emprestadas. Agora, pegar lá aquela vasilhinha de azeite que eu tenho, ficar derramando nesse monte de vasilha aqui, eu não tenho fé para isso não. Tem gente que às vezes Deus nos usa para liberar uma palavra profética que vai mudar a história da vida da pessoa. Ela fala, até a palavra até boa, recebi até uma palavra boa. Mas cadê a fé para botar em prática daquilo que recebeu? E essa mulher, ela recebe uma orientação, obedece e vai lá e pratica. O milagre não está condicionado àquilo que Deus pode fazer ou não. O milagre não está condicionado àquilo que o profeta falou que iria acontecer. O milagre está condicionado à fé que nós exercitamos. O milagre vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer à medida que você exercita a sua fé. E a fé, a gente nos faz caminhar de novo. Não deu certo, eu vou de novo, agora vai dar. Não deu, eu vou agora, vai dar certo, agora vai dar certo, eu vou fazer de novo, Olha lá pelas bandas do mar, vê lá se tem algum sinal de chuva. O servo de Elias foi lá e olhou, não tinha nada. E Elias era um homem que tinha fé. Falou para aquele servo, volta lá de novo. E ele foi, volta de novo, a 7ª vez. E se não tivesse visto nenhum sinal, estava voltando lá até hoje. E volta de novo.
Meu Senhor, não tem sinal de nada, apenas uma nuvem no tamanho de uma mão de um homem. Elias falou, esse é o sinal que vai chover. Querido, você precisa de observar os pequenos sinais. Você precisa observar os pequenos sinais. Deus está dando sinais, nós que não estamos conseguindo enxergar. O sobrenatural vai acontecer à medida que você exercita a sua fé. Eu vim aqui nessa noite para encher o teu coração de fé. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida e na tua família. Será que você crê nisso? Então você dá um aplauso a Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Antes de você ser cheio de azeite, você precisa estar cheio de fé. Aqui, nesse episódio, você vai ver o azeite, ele sendo derramado de uma forma sobrenatural, gente. Não é isso? Uma forma sobrenatural. Nós estamos, nesse ano de 2023, debaixo de uma palavra profética. O ano de 2023 será o ano do... Isso. O azeite foi jorrando de uma forma sobrenatural. Nós estamos nesse ano de 2023, debaixo de uma palavra profética que eu não abro mão de viver. Será o ano do sobrenatural. Algo sobrenatural, gente, nunca a ciência vai explicar. Nunca o homem poderá explicar como que se enche muitas vasilhas de azeite com apenas uma vasilha de azeite. Nunca vai explicar. A ciência nunca vai explicar. O homem nunca poderá explicar como que pode alimentar 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. Nunca irá explicar. A ciência não explica, o homem não explica. Ninguém vai se levantar nesse mundo e vai explicar como que se transforma algumas talhas de água em talhas cheias de vinho, e vinho bom. Nunca vai explicar. O homem não explicará como que pode um bebum, um viciado, um prostituto, alguém que é depravado, um dia pregar e pessoas se render. Ninguém vai conseguir explicar aquele prostituto, aquele assassino, aquele traficante que vivia fazendo mal, agora pregando e pessoas se rendendo aos pés do nosso Senhor. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Xarabá, xaradecantará. Algo sobrenatural. Querido, algo sobrenatural. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Os meus filhos estão perdidos nas drogas. O senhor não está entendendo. Eu estou aqui na igreja, mas o marido lá no bar bebendo. Querido, ninguém vai explicar. É algo sobrenatural. Vai fugir do entendimento humano. Você ainda vai ver os teus filhos servindo ao Senhor, teu marido servindo ao Senhor, a tua esposa servindo ao Senhor, envolvido na obra de Deus. Algo sobrenatural vai acontecer na tua casa. Pastor, mas a empresa já faliu, já não tem mais jeito, eu estou pedindo socorro, eu já não estou conseguindo nem mesmo respirar. Querido, você vai ver ainda a sua empresa crescendo, multiplicando, abrindo em outros lugares. Deus pode realizar o sobrenatural na sua vida. Você precisa de crer. Você precisa de crer. Você precisa de acreditar. Jesus disse para Nicodemos que a ação do Espírito Santo é um mistério. A gente vai tentar explicar depois, mas a gente nunca vai conseguir explicar mistério. A nossa mente é muito limitada para entender os mistérios de Deus. Nós temos só que viver. Eu vou viver isso. Eu vou viver. Você vai viver, a sua família vai viver. O sobrenatural vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família. Você vai viver isso. Só Deus dá uma palavrinha lá de cima só. Porque a sua fé moveu o coração dele para fazer, e já era. Já aconteceu. Pum. Queridos, se essa mulher ela não para de nos dar orientação para nós vivermos o sobrenatural. Para ser cheio e viver o sobrenatural, você precisa fazer a sua parte e se preparar
para receber a unção da multiplicação sobre a sua vida. No versículo 5, e depois disso, ela foi embora, depois que Eliseu falou para ela, vai lá, pega as vasilhas, entra na sua casa. E depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Essa viúva, ela obedeceu à risca. Ela fez direitinho como o profeta falou. Imagina se essa mulher, ao invés de ir ao profeta, fazia parte dela, imagina se ela expusesse o seu problema nas redes sociais. Vai vendo o que ia dar. Ela não fez isso. Ela seguiu a parte. A parte dessa mulher era ouvir a voz de Deus através do profeta, obedecer e ir lá com seus filhos. Entra um pouquinho no lugar dessa mulher. Sendo cobrada, nem na rua podia sair. Até porque se saísse na rua, os credores podiam pegar ela e levar os filhos dela logo. Olha a dificuldade. Mas ela sai, pega as vasilhas, que era parte dela, entrou dentro da sua casa, era parte dela, junto com seus filhos, pegou aquela vasilhinha de azeite e começou a entornar nas vasilhas vazias que estavam ali. A parte dela era essa. Obedecer o profeta, ir lá pegar as vasilhas, entrar na sua casa e começar a fazer assim com a vasilha de azeite. E a parte de Deus era jorrar o azeite, até encher todas as vasilhas. A sua parte é obedecer e a parte de Deus é te encher. Essa mulher faz isso. Tem coisa, querido, que só diz respeito a você e a sua família. Entrou dentro de casa, trancou com seus filhos dentro da casa. Tem coisa que às vezes não tem nem a ver com a sua família. Tem coisa que é só você. Tem momentos que você vai ter que se reunir com a sua família, mas tem momentos que você vai fazer um íntimo, você e Deus. Mateus 6,6. Quando você orar, entre no seu quarto e fala com Deus em secreto, porque o Deus que te ouve em secreto, Ele vai te honrar e vai te honrar em público. Entra lá, vá para sua casa, faz aquilo que Deus está te mandando fazer, coloca o teu joelho no chão e fala com o Pai, porque Ele está ouvindo. A Bíblia diz que Deus, Ele não está com os ouvidos tampados para que não nos ouça, nem as tuas mãos estão fechadas para que não possa nos abençoar. A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós precisamos fazer a nossa parte, gente. E fica tranquilo que Deus faz a dele. Talvez você hoje chegou aqui, ou saiu de casa, com um pouquinho à toa de fé. O que está me faltando hoje é fé. Você não vai nem esperar chegar em casa. Aqui hoje, ainda no finalzinho desse culto, você vai fechar os seus olhos e vai falar para Deus: Deus, eu tenho somente um pouquinho de fé. É o que eu tenho. Mas faça como aquela viúva. Multiplica a minha fé. É só um pouquinho de fé, mas multiplica a minha fé. Deus não multiplica o nada. Deus multiplica alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa para Deus multiplicar, gente. Era 5.000 homens, só tinha 5 pães. Se não tivesse pão nenhuma, não teria pão. Não tinha multiplicação nenhuma, ninguém seria alimentado com os pães. Jesus falou: alguém tem alguma coisa? Me dá aqui, traga aqui que eu vou multiplicar esse negócio. Fala com ele, fala: olha, eu tenho um pouquinho à toa de fé,
Mas eu não quero ficar com esse pouquinho de fé. Eu quero que essa fé multiplique. Você vai sair daqui hoje transbordando de fé. Você vai encontrar um monte de vasilhas por aí vazia. Você fala, olha, aí pode estar vazio, mas aqui tem muita fé, aqui tem muita unção, tem poder de Deus. Vai encher vasilhas aonde você for, na tua casa, no teu trabalho, aonde você andar, vai ser cheio, porque você está cheio de fé. E essa mulher vai. Transbordou. Eu preciso fazer o meu dever de casa. Essa mulher, ela havia juntado muitos vasos. E todos eles foram cheios. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A unção de Deus é para todos os vasos. Eu queria que você batesse no ombro de alguém que está do teu lado e falar, a unção de Deus é para você, vaso. Para quem está do outro lado, fala, a unção de Deus é para você também. Deus não faz acepção de pessoas, a unção é para você. Você vai sair daqui hoje cheio de unção. A unção de Deus é ilimitada. É ilimitada. Em Joel capítulo 2 diz que Deus derramaria do teu espírito sobre todos. Em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, desceu a unção de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre todos aqueles que creram, estavam reunidos, estavam juntos, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e saíram dali fazendo a diferença onde eles andaram. Aonde eles estavam, a diferença era feita, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheio. Sexto ensinamento aqui, no versículo 6. Queira mais de Deus até o final. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias. Espera aí. Todas as vasilhas já estavam cheias. Ponto. Aqui está vírgula. Mas ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Como que já estavam todas cheias? Mas ela queria mais, gente. Ela queria mais. Ela queria mais de Deus. Ela queria se encher mais. Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram as vasilhas. Então o azeite parou de correr. Tem gente que está vazio e não está nem aí. Tem gente que já está cheio, mas está querendo mais. Tem gente que está vazio, tem nada. Você vai conversar, é nada, não tem nada. Não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. E ainda olha para quem está cheio, para que ficar dando glória a Deus nessa altura? Para que dando aleluia toda hora? Para que ficar aplaudindo Jesus? Para que isso? É porque está cheio, é só por causa disso. Todos eram para fazer isso, gente. Todos para dar glória a Deus, dar aleluia, aplaudir a Jesus. Isso mostra que você está cheio. Eu estou cheio de Deus, glória a Deus por isso. Tanto faz. Claro que não é aqui na unção, né? A Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Todos os dias eu falo, Deus, muito obrigado por que eu tenho hoje. Muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado, pelos livramentos, pela proteção. Muito obrigado pela unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Mas se o melhor do Senhor ainda está por vir, eu quero viver esse melhor do Senhor. Todos os dias eu quero. Todos os dias eu saio de casa, Deus, eu quero o melhor do Senhor para hoje. Eu quero o melhor do Senhor para hoje. Todos os dias. Eu quero viver o melhor de Deus. A Bíblia diz que o azeite, ele só parou. Deus só parou de fazer a parte dele, de encher, quando o homem tinha acabado a parte do homem também. Deus só parou de fazer a parte dele, de encher as vasilhas, depois que as vasilhas que o homem arrumou já estavam cheias. Deus não enche vasos cheios, Deus enche vasos vazios.
Talvez naquela casa tivesse ali uma vasilha com água lá no canto, uma outra vasilha com restinho de comida, uma outra vasilha em cima da pia toda suja. Nem adianta pegar. Está cheia d'água, está cheia de restinho de comida. Essa vasilha está toda suja. Deus não desperdiça a sua unção. Deus não desperdiça o seu azeite. Deus, Ele vai encher vasilhas limpas, vasilhas vazias. Todos os dias nós precisamos de nos esvaziar de algumas imundícias para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um monte de coisa suja na nossa vida, todo dia tem que fazer uma faxina. Todo dia tem que varrer, passar um pano, arrumar a casa, e falar: Deus, a casa está pronta agora, o Senhor pode encher. Agora está vazia e está limpa, pode encher. Só para lembrar, Deus não enche vasilhas cheias. Deus não enche vasos cheios. Ninguém é sábio bastante para que não possa ainda aprender um pouco mais. Todos os dias, está cheio, esvazia um pouquinho. Deixa Deus encher de novo. Já sabe muito, já leu muito, já estudou muito, sabe a história da Bíblia toda. Ei, calma aí, se você já sabe tudo, Deus não vai te colocar mais nada lá dentro. Todo dia fala: Deus, eu sou dependente do Senhor. Eu já sei um montão de coisa, mas me ajuda a praticar aquilo que eu sei. Deus, eu preciso esvaziar um pouquinho para o Senhor encher mais. Eu quero finalizar aqui. Essa mulher, eu fico imaginando alguém cheio de unção, escolhido, cheio de Deus, igual Sansão assim, escolhido no ventre da mãe, cheio de poder de Deus. Uma hora, Sansão se sujou tanto, que a unção de Deus acabou. Eu fico imaginando a tristeza de um homem que era cheio da unção, cheio do poder de Deus. Chega uma hora ele acordar. Quando ele acordar, ele vai fazer alguma coisa, não tem nenhuma unção mais. Deus, Uma vez Josué questionou a Deus a questão de uma derrota de Israel para a cidade de Ai. E quando fala: mas por que aconteceu isso? O Senhor não havia dado a cidade? Eu fico imaginando Deus falando: Josué, a minha unção estava jorrando sobre você e sobre Israel. Estava assim. Vocês iam lá, porque estavam cheios da unção. Vocês iam lá e venciam. Matavam os inimigos. Alguns conseguiam correr, fugir da presença de vocês, porque eu estava jorrando a unção sobre vocês. E Josué falou assim: mas por que a gente perdeu agora se havia uma promessa de conquistar essa cidade? Josué 7, versículo 11. Israel pecou. Quebrou a aliança que havia feito. Não tem mais unção. Foi exatamente por isso. Estava cheio de poder de Deus, mas pecou. Transgrediu. Quebrou a aliança. Roubaram. Mentiram. Esconderam dentro da sua tenda, debaixo da sua bagagem. Além de ter feito coisas erradas, levou para dentro de casa. Talvez levou para dentro de casa, matou a família. Quantas pessoas fazem isso? Come veneno na rua, leva para dentro de casa, não morre sozinho, mata a família. E essa mulher, quando ela enche, está cheia de azeite, cheia de unção, cheia de poder, cheia de sobrenatural. No versículo 7 diz que ela foi e contou tudo ao homem de Deus, falou tudo para ele.
ele disse para ela: vá agora, você já tem um azeite, vende o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrar. Depois de encher todas as vasilhas, nós precisamos continuar em humildade. Depois que estiver cheio de Deus, cheio da unção de Deus, já experimentou o sobrenatural, querido, nós precisamos de continuar humildes. Eu já lidero, sou supervisor, sou pastor, besteira. Continua sendo humilde, que é melhor. Título de nada vale. Não perca a sua humildade. Não perca. Lembre-se que Deus não enche vasos cheios. Deus enche vasos vazios. E essa mulher, pela humildade e sua obediência, ela não perde os seus filhos. Você não vai perder os seus filhos, não vai perder aquilo que Deus te deu. Os seus filhos são promessa de Deus, é herança que Deus te deu. Eu fico imaginando aqui, os credores, chega lá, Dona Maria, viemos aqui buscar os seus filhos e vamos levá-los como escravos. E aquela mulher cheia de unção de Deus, autoridade, poder do Espírito Santo na vida dela, falou assim: aqui nos meus filhos você não toca, na minha família você não toca, nos meus bens você não toca, nos meus negócios você não toca, porque aqui tem azeite, aqui tem unção, aqui tem poder de Deus. Pega o que é teu e sai daqui, Satanás, sai. Querido, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei a luta que você enfrenta, eu não sei a afronta que você enfrenta hoje, eu não sei o que se passa na tua vida, mas você vai receber poder, unção e autoridade aqui nessa noite, para botar o dedo na cara de Satanás. Nem adianta ele fazer reunião no inferno, porque aquilo que Deus te deu, te prometeu, ele não vai tocar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você pudesse colocar de pé, vou te pedir para você fazer isso.